Vamos então, boa tarde a todas e a todos, vamos então dar início à audição da petição número 26 da 15ª sessão, primeira, que é a contabilização na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos dos anos 2013 a 2016, da iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, com 2.499 assinaturas. Penso que estará aqui o Presidente da Direção, Pedro Messias, que eu cumprimento, a Vice-Presidente da Direção, Joana Carvalho, por Tiago Serrano. Obrigado. O Vice-Presidente da Direção, então, será o Tiago Serrano, que substitui a Joana Carvalho, e a Vogal da Direção, Joana Friesas, certo? Nós hoje, ao fazermos esta audição, será objeto depois do relatório, que será apresentado em comissão e que será votado. Assim, vamos dar início à audição. A entidade visitante tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar presente tem 5 minutos cada. Nós temos o grupo parlamentar representado do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Chega. Não temos o grupo parlamentar do PCP, mas temos aqui a sua assessora, que está cá presente. E também temos a assessora do Bloco. Pronto, estão todos os grupos parlamentares, à exceção da iniciativa, do LIVRE, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, que não estão presentes. Do Bloco de Esquerda não, do LIVRE e Iniciativa Liberal, assim é que é. E do PAN, sabia que me faltava um, e do PAN. Assim, vou dar início e depois tem no fim mais 10 minutos. Depois de ouvirem todas as perguntas, tem mais 10 minutos, mas eu depois volto a referir, certo? Então, vamos dar início à intervenção inicial. Tem 10 minutos que podem utilizar da forma que o quiserem. Muito obrigado. Eu gostava também de ter um, se assim. Mas também não estão os grupos todos. Também, se depois for dar, passa-se uma cópia. Jogos, portanto, devem ser suficientes. Pronto, está a ser distribuído a todos os grupos parlamentares, no fundo, um dossiê com o que se propõem que vão apresentar. Exatamente. Obrigado. Pensamos que sim, porque é uma situação muito específica. Agora sim, vamos dar início à intervenção. 10 minutos. Ok, bom dia e antes de mais obrigado por nos receberem na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E o que nós trazemos aqui a vós é uma situação de perfeita injustiça, que nós pelo menos entendemos como tal, e que está relacionado com a contabilização na carreira dos trabalhadores dos anos 2013 a 2016. O que nós dizemos é realmente a partir do Orçamento de Estado de 2013, a partir daí nós ficámos impedidos da contabilização para esse efeito específico e depois em 14, em 15 e em 16 também os Orçamentos de Estado vieram dizer ou manter essa proibição da contabilização do tempo na carreira, para efeitos de progressão na carreira. Dizer também que depois, só mais à frente, em 2017, ou melhor dizendo, com o Orçamento de Estado de 2017, é que essas restrições ficaram retiradas, mas ficou por contabilizar os anos 2013 e 2016. O que é que aconteceu relativamente a esses anos? Estes anos foram considerados para efeitos de reforma, foram considerados para efeitos de contabilização de eternidades, foram contabilizados para efeitos de antiguidade na empresa, mas para efeitos da contabilização na carreira dos trabalhadores, isso não aconteceu. A partir então ali do Orçamento de Estado de 2017, de facto, as restrições, portanto, vieram dizer que os trabalhadores da Caixa, ou melhor dizendo, da forma como está escrito, não diz especificamente trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, mas elenca o lote de trabalhadores que estão abrangidos do setor empresarial do Estado, onde, de facto, estamos lá, nós elencados, e a partir daí nós ficámos, tanto com a possibilidade, a partir de 2017, é que este tempo ficasse contabilizado. E o problema está é que, para efeitos deste tempo,
Há ali um buraco, há ali um precipício que finda em 31 de dezembro de 2012 e começa depois em 1 de janeiro de 2017, ou seja, naquele interregno, para efeitos exclusivos da progressão na carreira, este tempo não existe. Serviu para todos os outros, como eu disse, mas para esses efeitos não existe. O que nós entendemos é que houve uma suspensão, sim, porque na altura foi o programa de assistência, como todos nós sabemos, também os trabalhadores todos tiveram os problemas, nós na Caixa também tivemos esses problemas, também somos contribuintes, também somos trabalhadores, também sofremos essa situação, sendo que fomos os únicos bancários que tivemos esse problema. Ou seja, em termos das progressões como nós as entendemos e como elas estavam feitas, somos os únicos grupos, os bancários não tiveram esses problemas, nós, bancários, tivemos esse problema. Tudo bem, até aqui entendemos que isto seria apenas uma forma temporária para ajudar e pelo programa de assistência que estávamos a passar, mas que também entendíamos o seguinte, é que o programa de assistência proibia a contabilização do tempo quando a progressão dependesse apenas do tempo. E a verdade é que nós temos umas situações específicas no nosso acordo de empresa em que determinados grupos de trabalhadores de determinados níveis não dependiam apenas do tempo, mas dependiam também da avaliação que era feita ao trabalhador. E os trabalhadores da Caixa, desde há muito tempo, que têm implementado na empresa um processo de avaliação de desempenho, desde antes de 2013. Portanto, todos os anos os trabalhadores são avaliados e, nomeadamente, nos anos 2013 a 2016, sofreram, entenda-se, não é? O processo de avaliação de desempenho. Portanto, todos eles, 2013, 14, 15 e 16, foram avaliados nesse período, positivamente, ou menos positivamente, enfim, como qualquer processo que decorre sobre essa situação. E então nós entendemos que, e depois a partir de 2016, tivemos uma revisão do acordo de empresa, em 2016, e a partir de 2016, todas as promoções, não só especificamente num determinado patamar, mas todas as promoções passaram a depender de um determinado período no nível anterior, associado a uma avaliação negativa. Ou seja, se recordarem, e está no documento que vos facultámos, o que dizia aqueles constrangimentos era quando a promoção dependia única e exclusivamente do tempo. E o que nós estamos aqui a dizer é que sempre houve um determinado período que não dependia do tempo, mas então da avaliação, e a partir de 2016, com a revisão do acordo de empresa, nós, então, todas as promoções passaram a ser tempo no nível anterior, associados a uma avaliação positiva. Portanto, havia, estas duas componentes, não era apenas isso. Mas pronto. Ficamos sempre aqui, portanto, com este problema que aqui temos dos anos. O que é que nós temos a falar sobre essa situação? É que a partir do Orçamento de Estado de 2018, o que é que veio consagrar, e quanto a nós bem, é evidente, o que é que veio consagrar o Orçamento de Estado de 2018? O Orçamento de Estado de 2018 vem permitir que para todos os funcionários públicos fosse contabilizado os tempos anteriores até a 2013 e que esse tempo, portanto, ou seja, foi feita uma reconfiguração, uma reclassificação para todos os funcionários públicos, e bem, entendemos nós, e que permitiu que viessem, inclusive, antes de 2013. Relativamente aos trabalhadores da Caixa, nada disso aconteceu. Ou seja, mais uma vez, os trabalhadores da Caixa, o grupo de trabalhadores da Caixa ficou de fora, não foi contemplado em momento algum. A Caixa, portanto, nós, sindicato, tentámos logo em 2017, porque entendíamos que em 2017 já estávamos livres dessa situação, tentámos também, junto da administração, que fosse de todas as maneiras, inclusive pusemos em cima da mesa que as promoções, se viessem a acontecer, fossem faseadas, ou seja, nós nunca quisemos efeitos retroativos dessa matéria, ou seja, quisemos sempre que isso fosse com efeitos para o futuro, sempre o fizemos, e sempre dissemos, portanto, pusemos em cima da mesa diversos, um deles foi realmente, como depois veio a acontecer no funcionalismo público, fosse faseado. E, inclusive, a dizer também uma outra situação, e a grande diferenciação, e eu dei aquela ênfase da avaliação também por isto, é que se estão recordados no Orçamento de Estado e a implementação da recuperação deste tempo para os funcionários públicos teve uma situação boa quanto a nós, que foi que diz que todos aqueles trabalhadores que, mesmo assim, naquele ano, por qualquer motivo, não tivessem sido avaliados, tinham direito a um ponto para essa mesma avaliação.
Portanto, isto está no orçamento, isto está na forma como isso foi feito. E isso foi-lhes dito. Portanto, e os trabalhadores da Caixa, por isso é que eu disse há pouco, não precisavam disso porque, de facto, sempre foram avaliados. Portanto, os funcionários públicos, mesmo naquelas situações em que isso acontecesse, tinham direito a um ponto. Acrescentou ainda o Orçamento do Estado para essa situação, disse apenas que quando fosse a reposição deste trabalhador no nível acima, se por acaso ele tivesse pontos a mais, esses pontos a mais consideravam-se já para a promoção, para a promoção seguinte. E mais uma vez, os trabalhadores da Caixa ficaram aqui também fora deste contexto. E é aqui, nesta situação, que nós também entendemos que estamos a ser injustiçados, ou seja, continuamos, sabemos que há setores do setor empresarial do Estado, se a memória não me falha, o Metro teve essa situação e resolveu, penso, com a administração e um conjunto com os sindicatos, chegou a um bom consenso. Não vamos agora aqui dizer se é bom, se é mau, como é que foi muito bom ou não foi, mas chegaram a um consenso sobre isso. Nós não tivemos essa sorte. Invocamos também, nessa matéria, a resolução da Assembleia da República, a recomendação feita da Assembleia da República, que está também nos documentos que vos foi facultado, em que essa resolução, a recomendação feita ao Governo pela Assembleia da República, é que diz que, para em diálogo com os sindicatos, garanta que nas carreiras cuja progressão dependa também do tempo de serviço prestado, que é o caso dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, seja contado todo este tempo para efeitos de progressão da carreira e da correspondente valorização remuneratória. Nós continuamos a dizer, e sempre dissemos desde o princípio, desde 2017, quando cessou os constrangimentos, sempre dissemos que nós estávamos a falar em efeitos retroativos, falámos sempre para o futuro, disponibilizámos diversas matérias, ou melhor, disponibilizámos várias formas, como é que isso poderia ser, como é que isso poderia acontecer, estávamos disponíveis, se era dali por 6 meses, dali por um ano, em vários níveis, não sei, depois era uma questão de entendimento e penso que conseguiríamos chegar a um consenso, ou pelo menos a nossa convicção que conseguiríamos chegar a esse entendimento. Também, como eu digo, portanto, nós não dependíamos apenas do tempo, dependíamos também da avaliação e os constrangimentos falavam sempre em que dependesse única e exclusivamente do tempo, não é o nosso caso. Pelo menos então, a partir de 2016, não dependia de tempo nenhum. Todas as promoções dependiam da avaliação e do tempo de permanência. Mas a verdade é que nada disso foi considerado. Portanto, nós entendemos que, tendo sido considerado para reforma, tendo sido considerado para efeitos de eternidade, tendo sido considerado para efeitos de antiguidade, para essas situações todas, só para efeitos de progressão da carreira, é que não foi. E considerando também que nós, estando na forma como estávamos, dentro daqueles constrangimentos que fizemos, entendíamos que deveríamos também ter sido incluídos naquela recuperação que foi feita, nomeadamente a partir de 2018, do Orçamento do Estado de 2018, deveríamos também ter sido incluídos, porque neste momento somos os únicos trabalhadores, ou o único grupo de trabalhadores, que ficou, digamos, com este buraco de 2013 a 2016. Bom. Muito obrigado pela exposição no tempo que lhe é devido, Sr. Presidente da Direção, Pedro Messias. Vou passar então agora aos grupos parlamentares, têm 5 minutos cada, e cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Mara Lagriminha Coelho. Tem a palavra. Muito obrigada. Agradecer em primeiro lugar à Sra. Deputada Relatora, também saudar os meus colegas e, naturalmente, saudar os peticionistas e a sua iniciativa. Entendemos, naturalmente, que o direito de petição, constitucionalmente consagrado, é um instrumento útil de reforço da democracia representativa e, por isso, também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúde quer a vossa iniciativa, quer a disponibilidade também de virem aqui apresentar essa mesma petição, distribuir por cada um dos deputados e apresentaram-na de uma forma muito clara e explícita, como o fizeram aqui hoje. De uma forma geral, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, já tivemos aqui a oportunidade de estar também noutros momentos, também difíceis, mas dirigem-se a esta Assembleia da República solicitando a contabilização na respectiva carreira do período de tempo decorrido entre os anos 2013 e 2016, designadamente para efeitos de progressão e correspondente valorização remuneratória, se bem entendi. Recordam também os peticionistas que, no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, foram adotadas medidas que resultaram em cortes salariais e no congelamento das carreiras dos trabalhadores, da administração pública e do setor empresarial do Estado em geral. Parece que já passou muito tempo, mas estes foram tempos que, naturalmente, Portugal e os portugueses
todas as gerações não irão esquecer tão depressa, quer pelas medidas diretamente a ver com a Troika, quer também por outras medidas que o governo português na altura decidiu fazer além da Troika. A Caixa Geral de Depósitos, tratando-se de um banco cujo capital é detido pelo Estado português, essas medidas afetaram igualmente os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, pelo que gostaria de questionar, em primeiro lugar, qual o universo de trabalhadores estamos a falar, se tem esse apanhado feito. Daquilo que é o histórico, recordo que no que se refere à correção das injustiças do tempo da Troika, que Vossas Excelências também aqui mencionaram, e das medidas promovidas pela direita, que afetou todos os setores da nossa vida, a administração pública foi bastante sacrificada e ainda hoje estamos a pagar esse déficit de desinvestimento nos serviços e nas pessoas, mas também no setor empresarial do Estado. O Governo e o Partido Socialista, nomeadamente através do grupo parlamentar, têm feito um longo caminho para a reposição de rendimentos, para a valorização do trabalho e das carreiras, nomeadamente através do descongelamento das produções e carreiras, numa primeira fase, e o aumento de salários em diálogo com os sindicatos, sempre em diálogo com os sindicatos, numa segunda fase. Temos consciência de que a progressão salarial e a política de devolução de rendimentos conseguida com o acordo dos partidos à esquerda foi, de facto, muito relevante, tal como o reconhecimento dos direitos relativos a progressões para todos os trabalhadores, de acordo com as regras próprias de cada carreira. Nesse sentido, que diálogo tem sido feito com a administração da Caixa Geral de Depósitos, com a anterior e com a atual, com a nova administração, que tem mandato agora até 2024, nomeadamente no âmbito do acordo de empresa, uma vez que devemos também ter aqui em conta as especificidades da relação jurídica que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos de facto têm. Sabemos que o descongelamento das carreiras é um processo complexo, que foi previsto e feito de forma gradual e mitigada, e os senhores disseram aqui também a vossa posição em relação a essa matéria, e também, naturalmente, também admitimos que há, de facto, situações ainda a resolver e situações injustas, como essa que aqui hoje abordaram. Dizer também que, quando da resolução da Assembleia da República, que de facto recomendava ao Governo que aumentasse, de facto, e reforçasse o diálogo com os sindicatos, que garantisse que nas carreiras cuja progressão dependesse do tempo de serviço prestado, fosse contado esse tempo para efeitos de progressão na carreira e da correspondente valorização remuneratória. Devo dizer que isso acabou, de facto, por acontecer em algumas carreiras especiais, também de elevada complexidade para este efeito. Também, naturalmente, que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos estão sujeitos a um regime jurídico de contrato individual de trabalho e que resulta também daquilo que é o regime jurídico aplicado às empresas públicas. E, portanto, eu perguntaria, de facto, como é que tem sido esse diálogo com a administração em relação a esta matéria, mas também em relação a outras matérias que tivemos ainda há pouco aqui, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que nos deixou aqui alguns sinais de preocupação, nomeadamente que tenham a ver com esse diálogo social importante para manter essa boa relação e dignificação da profissão num banco tão importante como é, de facto, um banco público. Os senhores também disseram aqui que não estão em causa os retroativos, naturalmente, mas a contabilização dos anos para a carreira e dizer-vos que estaremos ao vosso dispor para aquilo que também entendam ser útil, quer os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer esta Comissão, e deixar também aqui uma sugestão à senhora deputada relatora, se assim o entender, que para além do relatório desta petição ser remetido ao Ministério das Finanças, também ser remetido à Ministra da Presidência e à Ministra do Trabalho, uma vez que são matérias que se tocam entre si e parece-me relevante. Da nossa parte, estamos ao vosso dispor para aquilo que entenderem. Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha, representante do Partido Socialista. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hélega Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que dispõe de 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial aos sindicatos de trabalhadores das empresas do Grupo da Caixa Geral de Depósitos, nas pessoas do Dr. Pedro Messias, Presidente da Direção, do Dr. Tiago Serrano, Vice-Presidente da Direção, e da Dra. Joana Friezas, vogal da Direção, e nestas 3 pessoas cumprimentar todos os peticionários que se associam nestas vossas reivindicações. Agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PST, a documentação que nos fazem chegar, bem como a exposição aqui muito clara feita pelo Dr. Pedro Messias, e saudar-vos também que
no âmbito do vosso exercício de direito de cidadania, terem trazido mais uma vez esta vossa preocupação à Assembleia da República, que é uma preocupação que é transversal a muitas pessoas. Nós, olhando para a nota técnica feita pelos serviços, que é um documento em que espelha um bocadinho do que é as vossas reivindicações, dão-nos nota que já deram entrada na Assembleia da República, até o momento que nos enviam a nota técnica, de 1.295 missivas de funcionários da Caixa Geral de Depósitos que também têm esta preocupação que vocês acabaram de plasmar aqui nesta nossa reunião. Nós, ao analisarmos esta matéria, e já vocês tiveram a oportunidade de aqui falar, e o Partido Socialista também, temos que analisar no momento, ou em dois momentos. Um momento aquele em que há o corte, e vocês aqui referem na petição que tem a ver com o momento que nós vivíamos do Programa de Assistência Económica e Financeiro e que todos nós reconhecemos que foi um momento complicado, em que o país teve que fazer cortes, tivemos que restringir-nos àquilo que tinha sido assinado no memorando de entendimento da Troika em 2011 e quem chegou ao governo em 2013 teve que cingir àquilo e avançar com as responsabilidades que tinham sido assinadas. E temos que analisar o momento que agora vivemos e o momento que, e muito bem, que vocês referem relativamente àquilo que já foram orçamentos de Estado posteriormente aprovados e que conferiram esse direito a outras entidades e que não conferiram aos funcionários da Caixa Geral de Depósitos. Acho que temos que analisar aqui os momentos, porque também na altura a banca vivia um momento particularmente difícil e a banca neste momento conseguiu recuperar e vive com uma outra folga que à data do Programa de Assistência Económica e Financeira Portugal não o vivia. E acho que temos que analisar esta situação nessas duas vertentes. Vocês referiram, e bem, e o Partido Socialista também referiu, há uma resolução aprovada neste Parlamento que, se o Governo entender que deve fazer alguma coisa, tem já da parte do Parlamento essa intenção de que, e nós recomendamos que a contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão de carreira, que o Governo decida o que é que deve fazer, porque nós aqui, não somos nós que recomendamos, porque vamos ouvindo as entidades e pronto, e mais uma vez vocês vêm cá nesse sentido alertar para que realmente seja cortado com esta questão de vocês serem únicos trabalhadores e únicos trabalhadores da banca que estejam com este corte na vossa progressão. Permita-me, falaram aqui no facto de serem a única empresa do setor empresarial do Estado que ainda não chegaram a um consenso. Queria perceber o porquê de todas conseguirem o consenso e não conseguir a Caixa Geral de Depósitos. Não sei se têm algo mais que nos possam explicar, perceber realmente qual é o universo de trabalhadores. Estamos a falar de muitos ou poucos, porque muitas das vezes estamos aqui a discutir uma questão que se restringe a um número reduzido de funcionários. Não tenho essa percepção, que era para também percebermos qual é o impacto que esta medida possa vir a ter no Orçamento de Estado. Porque se calhar o impacto desta reposição pode estar a levar ao Governo a não tomar essa decisão, para nós tentarmos perceber aqui um bocadinho qual é que é esse impacto. E dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que estamos sensíveis às vossas preocupações, vamos acompanhar esta questão. Temos a relatora desta petição, a senhora deputada Lina Lopes, como já tiveram a oportunidade de ver, é uma pessoa que acompanha estas matérias muito de perto e, sem dúvida nenhuma, junto do grupo parlamentar, vai ser alguém que vai pugnar para que estas matérias não sejam esquecidas, e qualquer coisa também entraremos em contacto convosco para tentarmos perceber aquilo que podemos eventualmente contribuir para que haja uma luz ao fundo do túnel. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Hélga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer, portanto, aos membros do STEC aqui presentes nesta comissão, pondo-nos, obviamente, à vossa disposição naquilo que pudermos ajudar.
e pôr a questão de que, tendo em conta a recuperação galopante da Caixa Geral de Depósitos, julgamos que este é um momento adequado perante essa recuperação tão galopante para ser contabilizado todo o tempo anterior a 2018 dos trabalhadores que viram as suas carreiras congeladas entre 2013 e 2016. Consideram vocês que este é um momento mediante todo o aumento enorme de lucro? De resto, o Partido Socialista afirmou há pouco, numa outra audição, que tinha recebido a Caixa com valor deficitário e que já tinham tido um lucro de cerca de 600 milhões de euros. Portanto, não será esta a altura de pedir exatamente que tudo isto seja resolvido? Portanto, é a questão que vos deixo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões e pelo uso do tempo. Não tendo mais nenhum grupo parlamentar aqui presente para poder fazer questões, eu passava então à entidade visitante. Neste caso, não sei se quem é que querá responder, se o Sr. Presidente da Direção. Então, dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Pedro Messias. Ok. Com certeza. Ok. Tentar responder às perguntas que fizeram e agradecer também a atenção que tiveram com as perguntas que são feitas, porque denotam interesse, e agradecer também o interesse que demonstraram e a disponibilidade que demonstraram sobre essa matéria. Começando por aquilo que eu aqui falando foi transversal sobre o universo de trabalhadores, nós estamos a falar de trabalhadores e destas promoções, estamos a falar dos trabalhadores que vão até ao nível 10. Nós temos os 18, temos até ao nível 18, tem vários escalões, mas são até ao nível 10, são esses que realmente têm essa promoção. A partir do nível 11, digamos que é só mesmo promoções ou porque são investidos noutras, em altos cargos, ou então é mesmo já promoções por mérito. Portanto, aqui já não depende de tempo. A partir do nível 11 já não depende de tempo. Podem ser outras várias promoções. Sobre os números que nós precisos não os temos, por uma razão simples, porque também não nos são fornecidos. Só nos são fornecidos os números dos trabalhadores em cada nível, em momentos de atualização salarial. Até lá nós não temos esses números concretos, ou seja, nós podemos sim, em função das últimas atualizações salariais, e terei todo o gosto em enviar para vós quais os trabalhadores que estão abrangidos. Mas, portanto, nós só sabemos nesse momento. Até lá, aliás, houve uma vez uma situação em que nós tentámos saber o número de trabalhadores que estávamos a falar e foi recusado porque diz que está fora do contexto essa informação e, portanto, só em contexto de negociação coletiva de contexto é que tem acesso a esse número. Portanto, neste momento não tenho de cabeça, lamento, a minha cabeça não deu para esse número, mas terei todo o gosto em fornecer de que é que estamos a falar nos momentos em que tivemos a negociação da tabela salarial. Os dois momentos, a verdade, vou aqui misturar um pouco as respostas, sem dúvida que sim, a banca passou por momentos difíceis, passou por momentos conturbados, não está livre. Nós sabemos que a banca, de facto, é uma das indústrias, se assim se pode dizer, que está mais sensível também às tecnologias e a tudo o que está a acontecer, à célebre digitalização que dá pano para mangas sobre essa situação toda, mas entendemos que isso é verdade. Nós não estamos a falar sobre aqueles momentos em que todos sofremos, os trabalhadores todos sofreram em conjunto com todo o Portugal e todos aqui contribuímos dessa forma. O que estamos aqui a falar é apenas da discriminação que foi a acontecer. Portanto, é isto que nós estamos. Não estamos a falar sobre o que era, o que foi, estamos a falar da discriminação porque, de facto, houve uma recuperação e nós não ficamos nessa situação. E como disse um pouco, quer dizer, o próprio Orçamento do Estado em 2017, quando retira aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, pareceu-nos a nós que também estava a dizer que nós nem sequer devíamos ter estado lá naquela situação. E não falando da própria recapitalização em 2011 da Caixa Geral de Depósitos e depois do plano de 2017-2020, que é outra matéria, que enfim. Sobre o diálogo, com a administração, digamos que
Nós não podemos queixar-nos, se assim se pode dizer, que não existe diálogo. Ou seja, se nós fizermos um pedido de audiência, ele até é concedido. O problema é como é que se faz este diálogo. Ou seja, se vamos lá ao diálogo apenas para dizerem que falam connosco, estamos conversados, porque é isso que está a acontecer. Se vêm lá ao diálogo, realmente para nós apresentarmos algumas coisas, levarem em consideração aquilo que nós estamos a falar, é outra coisa completamente diferente. E essa segunda parte, que é considerarem aquilo que nós estamos a apontar, algumas coisas estejam menos bem, que é isso que nos parece que não está a acontecer. Por isso, estar a fazer diálogos em contexto genérico, não estamos a falar em contexto de negociações, são coisas diferentes. E sobre o acordo de empresa, também dizer uma coisa, para podermos ver também como é que a Caixa Geral de Depósitos dialoga connosco. É tão simples como isso. Nós estávamos a fazer a tabela salarial de 2017, só para terem uma ideia, 2017 e 2018, negociámos os 2 anos, e estávamos de tal modo que fomos obrigados a ir para o Ministério do Trabalho. Porquê? Porque a Caixa Geral de Depósitos não respondia em tempo em que era obrigado, como não estou a inventar nada, quando diz, apresenta-se uma proposta de tabela salarial e a empresa tem 30 dias para responder. O que pode acontecer, e a Caixa às vezes acontecia, não estamos em condições de responder já, deem-nos mais tempo. Nada disso acontece na matéria. O que acontece é que nem isso acontecia. E em 2017 isso foi, tanto nós tivemos que pedir a mediação do Ministério do Trabalho. E fomos para lá. Em outubro de 2017, só para terem uma ideia de como é que as coisas acontecem, em outubro de 2017, em plena negociação no Ministério do Trabalho, o grupo, portanto, os representantes da Caixa Geral de Depósitos, inclusive em outubro de 2017, retenham esta data, já vão perceber porquê. Disseram-nos a nós que não percebiam porque é que estavam ali, de alguma forma, porque eles iam apresentar a denúncia do acordo de empresa. Ora, depois se recordam, na altura, a denúncia do acordo de empresa, as denúncias, tinha existido uma moratória do Governo sobre essas situações que iriam acontecer só em junho de 2018, ou seja, até lá não se apresentavam denúncias do acordo de empresa, não somos nós, isso aconteceu. No entanto, a Caixa Geral de Depósitos atreveu-se a dizer isto, e nós ficámos muito admirados como é que isso era possível estar a dizer isso perante a moratória que tinha sido publicada sobre as denúncias do acordo de empresa. E então eles vieram dizer, em outubro não fizeram nada, não apresentaram esta denúncia, a moratória acabou em junho de 2018 e em julho de 2018 eles apresentaram a denúncia do acordo de empresa. Portanto, este é o que nós estamos aqui a falar. E, portanto, depois, a partir de 2020, temos um novo acordo de empresa, que não tem nada a ver com o anterior, como é lógico, mas que não decorreu de uma negociação, decorreu de uma denúncia. São coisas completamente diferentes, não vale a pena estarmos agora aqui a dizer, aliás, a Assembleia está farta de falar também sobre essa matéria, e, portanto, este é o tipo de diálogo que nós temos tido também com a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, em matéria de negociação salarial por tela e quando quer falar connosco, apresenta-nos uma denúncia. Não nos parece, nós nunca tivemos contra e continuamos disponíveis para negociar o acordo de empresa, mas perante uma denúncia são coisas completamente diferentes e as coisas aqui mudam um bocado a figura. Também sobre o diálogo da Caixa Geral de Depósitos, sobre isto estamos a falar. Também no acordo de empresa, na tabela salarial de 2021-2022, também foi o assunto que durante 2021 apresentámos no início do ano a proposta de tabela salarial e a Caixa Geral de Depósitos, na altura, disse-nos que não estava em condições de negociar porque a administração ainda não estava confirmada. E andou nisto e pediu-nos um tempo para responder. E nós, com certeza, mas então demos um prazo, estipulamos um prazo, dali de janeiro, eles responderam em fevereiro, nós demos um prazo, se a memória não me falha, maio, junho, foi junho. Demos um prazo para que a Caixa Geral de Depósitos respondesse. A Caixa Geral de Depósitos, mais uma vez, continuou a não responder e obrigou-nos, mais uma vez, a ir para o Ministério do Trabalho, porque a fazer a mediação. Portanto, é este o diálogo que temos. A nossa dúvida é sobre este diálogo e sobre esta forma da Caixa Geral de Depósitos e dos motivos pelos quais ela invocava não querer responder, não querer negociar connosco, prende-se com uma situação, que é aquilo que nós dizemos, que é, se por um lado não está mandatada, porque a empresa, o Conselho de Administração ainda não estava, a Comissão Executiva não estava ainda confirmada, o que foi preocupante, e nós alertámos quando viemos também aqui à Assembleia falar com os grupos parlamentares, que era preocupante que a Caixa Geral de Depósitos não tivesse ainda uma administração confirmada durante todo o ano de 2021, sobre essa situação. E o que nós dissemos nessa matéria foi, para falar com os trabalhadores não estavam mandatados, porém, e como sabem,
estavam mandatados para entregar 300 milhões ao Governo e depois, mais no final do ano, mais outros 200 milhões. Ou seja, afinal de contas, onde é que está o mandato aqui da administração da Caixa Geral de Depósitos? E esta dualidade que nós aqui não percebemos. E, portanto, isso para responder em termos do diálogo sobre a Caixa Geral de Depósitos, como é que ele às vezes acontece nessa situação. Só um pequeno pormenor também. Nós, em termos na Caixa Geral de Depósitos, temos realmente dois tipos de contrato. Temos o contrato individual de trabalho, a partir de 93, e temos todos os trabalhadores que entraram até de 93, que é o contrato de provimento, que é sempre uma grande confusão, porque uns resolvem no Tribunal de Trabalho e outros vão para o Tribunal Administrativo, e tem sido uma grande coisa. Porquê é que nós fazemos? Porquê é que é o momento? O momento é porque nós, neste momento, também isto é evidente que a Caixa está a apresentar lucros, é verdade. Não foi, como se disse na altura, o Sr. Presidente da Comissão Executiva, que o nosso acordo de empresa era motivo de concorrência desleal para com a outra banca, quando ela fez isso, e o que é facto é que mesmo com a denúncia, mesmo com o novo acordo de empresa, mesmo em perda para os trabalhadores, a Caixa continua a apresentar lucros, e está a apresentar lucros, como todos nós sabemos, e portanto não era pelo acordo de empresa, não era pelos seus trabalhadores que isso aconteceu. Foram outras situações, mas que não vêm aqui para o caso. E o momento é porque, naturalmente, que nós entendemos que a petição era uma forma também de sensibilizar, é uma forma de pressionar, porque entendemos que realmente, ao que parece, tem que ser através de uma qualquer norma legislativa que permita salvaguardar o interesse dos trabalhadores relativamente a este tema, porque realmente, em termos de tribunais, não foi conseguido, não tem. Por várias, como dizia o juiz, dizia, vocês têm muita razão, mas a verdade é que não conseguimos sair aqui de um nó que aqui está, e portanto nós entendemos que então vamos fazer a petição, vamos tentar ser ouvidos de uma outra forma, vamos tentar fazer ver as nossas razões, como disse, fizemos também estas 1295 cartas, é uma forma de sensibilização, foram não só para o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também para o Sr. Presidente da República e para o Sr. Primeiro-Ministro, também foram, estas cartas que é uma forma de fazer, portanto, de demonstrar a força, portanto, e a razão que nós temos. Se é este o momento, provavelmente será mais aconchegante por via dos lucros, admito eu que sim, sobre essa situação, mas com o atraso, e, portanto, entretanto, será o que tiver que ser, se vier a acontecer, naturalmente, e como disse bem, tem que ser o Governo a determinar qualquer coisa sobre qual é que é se é uma portaria, se é um diploma, não faço ideia de como é que seja isso, mas o que nós queremos é realmente que, de alguma forma, os trabalhadores saiam deste buraco onde os meteram sem terem culpa nenhuma disto e não temos absolutamente nada, como é lógico, contra aqueles que foram salvaguardados e que foram repescados. Temos assim que nós ficamos ali naquele limbo e não temos essa perda. Portanto, eu penso que terei respondido a todas as perguntas. Se falhou aqui alguma coisa, peço desculpa, mas não terei anotado, mas penso que respondi a todas as coisas. Obrigado. Eu só tenho aqui uma ou duas perguntas. Não conseguem saber, pronto, só depois da negociação coletiva, saber o universo de trabalhadores que estão nestas condições, na Caixa Geral, mas pelo menos estes que assinaram, estes 3.000, estarão nestas condições. O universo dos trabalhadores na Caixa Geral de Depósitos, qual é o universo, no geral? 6.000. Então, metade estará nestas condições. Pronto. É o nível 10, de uma forma lá. É o nível 10 e poderá abranger 70% dos trabalhadores. Pronto, já percebi que era para si. Então, quer dizer, cerca de 70% dos trabalhadores terão este problema. No fundo, era o universo que aqui era questionado sobre o número de trabalhadores. Por isso é que eu, tendo em conta o número de peticionários, já é próximo para tentarmos perceber. Depois, falámos aqui em tabelas salariais, mas não é o caso, não é isso? Não é o caso, porque falaram na DGERT, mas não tem nada a ver agora com este assunto. Depois, houve aqui uma questão também sobre qual a razão, e penso que foi do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, qual a razão de todos conseguirem, menos a Caixa Geral de Depósitos, conseguem ou não perceber qual é essa razão. Peço desculpa estar agora a fazer esta pergunta. Tem razão, peço desculpa, falou isso, realmente passou-me essa questão, qual é a razão e porque é que não foi considerado. É uma boa pergunta, mas a razão que eles nos disseram foi que
Apesar de nós dizermos que em 2017 era motivo suficiente, o retiro da forma como estava escrita, era motivo suficiente para, a partir dali, partirmos para uma situação, considerando 2013 ou 2016, na altura a administração da Caixa Geral de Depósitos entendeu que não havia cobertura legal, disseram, não havia cobertura legal que lhes permitisse fazer essa contabilização dos anos. Foi a resposta que na altura nos disseram. O que nós entendemos, temos uma situação diferente, porque o que nós entendemos é que houve uma suspensão, sim senhora, das progressões e das promoções relativamente a 2013 e 2016, sim, houve uma suspensão, mas nada lá diz que aquele tempo não possa vir nunca a ser considerado para um próximo futuro, ou seja, não há lá um momento algum em que diz que aquele tempo depois no futuro não possa vir a ser considerado. Naquele momento não podia ser, 2013 a 2016 não foi, há uma suspensão daquilo que é a contratação coletiva, aceitamos, entendemos, não protestamos na altura, mas entendemos que a partir de 2017 essa suspensão dali para ali, portanto, deixou de ter efeito. Penso que ficou um pouquinho mais claro. Ficou. Pronto, no fundo, aqui o que vocês pedem, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, afeto ao STEC, é... Para nós, a Comissão de Trabalhadores... É só a Comissão de Trabalhadores? Não, é só o STEC. Ah. Nós somos só STEC. A Comissão de Trabalhadores é que teve cá antes de nós. Foi antes, pronto, é isso, é que eu vi os dois. É isso. Okay. É que anteriormente foi a Comissão de Trabalhadores, tenho aqui, agora é só o sindicato. Apenas o que pedem é contabilização para o tempo de carreira. Isto é, mas com isso vai existir um aumento de vencimentos. Mas também não querem os retroativos. É isso que é pedido. Pronto, não querem os retroativos, mas sim apenas a contabilização dos anos de carreira para poderem ascender, então. E vocês, no vosso caso, da Caixa Geral de Depósitos, têm números clausos para ascender ou não? Têm alguns números que não têm? Todos podem, por exemplo, nos professores, só estou a fazer estas perguntas para conseguir perceber. Nos professores existem escalões e existem números para passar de um determinado escalão para outro escalão. Eu pergunto se na Caixa Geral de Depósitos isso existe. Não consegue, pronto. Existem restrições. Não. Muito bom, excelente. Existem restrições. Existem restrições, que era aquilo que eu estava há pouco a falar, que dependem da avaliação. É isso que eu estou a dizer. Portanto, a partir de 2016, mais concretamente 2016, com a revisão, aí foi uma revisão do acordo de empresa, todas as promoções, passaram a depender de duas componentes. Na permanência no nível imediatamente anterior e de uma avaliação do tempo que decorre para a própria promoção ao nível seguinte, de mais de 50% de avaliações positivas. Portanto, positivas pode ser suficiente. Pode ser muito bom, pode ser excepcional, pode ser excelente. E também há uma outra situação que eu não falei sobre as promoções, só para acrescentar sobre isso. Há uma outra componente, que é a promoção por mérito, e estas não dependem de tempo nenhum, dependem apenas do mérito do trabalhador. Isto é, quando nós estamos aqui a falar de avaliações, os trabalhadores foram sempre avaliados, o mérito também vai da avaliação que fazem ao trabalhador. Ou seja, e aqui também estas foram suspensas naqueles tempos e não houve quaisquer promoções também nos anos 2013 a 2016. E essas promoções não decorrem de qualquer tempo, decorrem da prestação do trabalhador e no final a hierarquia entende compensá-lo com mais um nível. Portanto, tudo bem. E aí não há tempo nenhum também sobre essa situação. Desculpe-me só para dizer uma coisa. Eu, quando falei de tabela salarial, foi apenas para fazer o contexto do diálogo. Também era isso, foi para tentar fazer. Desculpe, eu sei que não é essa a matéria, mas quando falei em tabela salarial, foi para tentar responder a como é que é o diálogo na Caixa Geral de Depósitos. Desculpe. Não sei se mais algum senhor deputado tem alguma pergunta. Agradeço em nome do Parlamento e da Comissão de Trabalho a vossa presença e iremos então fazer o relatório e entraremos em contato. Muito obrigado. Só uma coisa, para este relatório depois também teremos acesso a ele. Pronto, okay. Será tudo enviado. Só agradecer mais uma vez a presença, agradecer também a boa vontade demonstrada e a disponibilidade e, portanto, e alguma coisa tem os nossos contactos nos documentos que enviamos, estamos disponíveis para isso. E, entretanto, se me permitir, eu farei chegar então, pelo menos nos anos em que tivemos a tabela salarial, sobre a perspectiva dos trabalhadores que podem abrangir-se, pelo menos até ao nível 10. Muito obrigado mais uma vez.